Boa tarde, pessoal. Todo mundo escutando? Boa. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Hoje a gente vai estar aqui fazendo um bate-papo, respondendo algumas perguntas, né? A gente está aqui com o Diego, do Albert Einstein, com o Vitor Sena, do Gerdau, CISOs que vão estar aqui nos ajudando nesse bate-papo, respondendo algumas das principais dúvidas, né? Eu separei algumas que eram dúvidas, inclusive minhas, né? Hoje, para me apresentar um pouco, eu sou o Henrique Sauer, eu sou SE Sales Engineer aqui na Trend. Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas eu atuo no mercado de São Paulo agora, atendendo empresas de high enterprise. E, obviamente, né, como um provedor de soluções de segurança, a gente também trabalha muitas vezes para estar próximo do cliente, entender as dificuldades e, obviamente, desenvolver soluções que façam sentido, né, que realmente no fim do dia consigam entregar valor. E algumas coisas que eu vi aqui, principalmente nos outros painéis, né, muito se fala sobre gestão de risco. Eu acho que eu escutei umas 2 palestras e uns 3 painéis, inclusive o painel que estava antes de nós aqui estava falando também sobre gestão de risco. E é um tema, eu acredito, que está sendo muito abordado. E então eu separei algumas perguntas aqui para fazer para o Diego e para o Vitor, mas também escutei alguns dos nossos outros clientes que conheciam eles já, ou pelo menos conhecem um pouco do negócio, e separei algumas perguntas que eles também tinham dúvida, tá? Eu espero que dê tempo. No final, eu gostaria também que vocês participassem, né? Se você tem dúvida, a gente tem a oportunidade de estar com pessoas que trabalham aí dia e noite com mercados extremamente críticos e com uma grande responsabilidade nas costas aí para manter o negócio digital funcionando, tá? Então, fazer uma primeira pergunta aqui. Ontem, na minha palestra, eu falei um pouco sobre a expansão de superfície de ataque, algo que já tem se falado muito, né? Inclusive, o Gartner falou que um dos top trends agora para 2022 é a expansão da superfície de ataque. E quando a gente fala de expansão de superfície de ataque, eu entendo simplesmente que não é eu precisar de mais produtos para proteger mais ambientes, senão que isso vem implícito em como eu vou ter visibilidade nesses ambientes agora e visibilidade com contexto, né? Eu entendo que visibilidade com contexto é visibilidade onde as informações elas estejam correlacionadas para que eu possa conseguir trabalhar em cima de uma gestão de risco mais precisa, tá? Então, começar aqui pelo Vitor. Eu queria fazer uma pergunta aqui, basicamente sobre o que é uma gestão de risco efetiva e qual que é o principal desafio hoje para fazer um mapeamento de risco, entendendo essa expansão da superfície de ataque. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? E também pelas pessoas que estão aí na audiência. Né? Esse horário, um chopp lá fora, não é fácil estar aqui escutando sobre segurança, né? Cara, primeiro ponto, né? A gestão de risco eficiente, eu acredito que é a gestão de risco onde você consegue dar para a empresa o correto balanceamento, né? Entre a proteção das vulnerabilidades versus os ativos críticos que estão conectados com o negócio da empresa. Né? E aí endereçar ações para essas vulnerabilidades de forma que a empresa possa ter perenidade no seu negócio, né? Sem se preocupar com interrupções ou até mesmo disrupções durante o processo de execução desse negócio, né? Seja qualquer tipo de negócio. E para a gente hoje conseguir fazer essa atividade de maneira bem estruturada e ir de encontro com essa eficiência que a gente está falando, eu entendo que isso tem que começar pela governança. Né? É igual você falou, a visibilidade é quase tudo, né, num processo de gestão de risco. Você não consegue proteger ou você não consegue endereçar ações de mitigação se você não conhece os seus ativos, né, ou as joias da coroa, como as pessoas falam no jargão popular. Né? E por incrível que pareça, isso pode parecer óbvio, mas muitas das empresas não têm isso de forma muito clara. Né? Então, às vezes as pessoas têm uma visão, não digo nem superficial, mas uma visão de curto alcance em relação a isso. Né? A gente convive hoje com as questões onde as áreas de negócio desenvolvem muitas iniciativas, colocam coisas em produção, contratam diretamente soluções, né? E com isso bate no que você falou de expandir a superfície de exposição. Né? No momento que você tinha, isso já não existe mais, né? Um perímetro controlado, né? Onde você tinha o controle na sua mão de tudo que entra e tudo que sai da empresa, você tinha um cenário. Hoje em dia, isso estende até o celular que está na mão da pessoa. Né? Então, você precisa ter ciência que você
não está mais num ambiente que o perímetro existe, que vai te colaborar com isso, e ter visibilidade até onde vai a sua exposição, né? Sem isso, eu entendo que sim, consegue-se fazer uma gestão de risco, mas ela não vai ser efetiva, como você comentou. Perfeito. E até para complementar um pouquinho mais a pergunta, agora eu vou direcionar para o Diego. Eu lembro que, inclusive, a gente conversou um pouquinho sobre isso ontem. Muitas organizações, inclusive grandes, né? Quando eu faço perguntas, poxa, como vocês fazem hoje a gestão de risco de vocês, né? Basicamente, ela se resume em extrair algumas informações de algumas soluções de segurança, colocar, fazer um cálculo em cima disso e gerar uma planilha de Excel e reportar para a organização, né? Então, imagina que, né, eu como um fornecedor de segurança hoje, né, o que que tu esperaria que eu conseguisse te entregar hoje do ponto de vista de um produto ou alguma forma de serviço que te auxiliasse nesse ponto de gestão de risco? O que eu quero dizer? Complementando aquilo que o Vitor falou agora, expansão dos perfis de ataque dificulta a correlação de informações. Então, como que eu poderia, ou o que que vocês esperam hoje, né, para que alguma solução ou algum serviço pudesse complementar e preencher esse gap? Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Acho que o maior desafio, né, que quando a gente vai falar de risco na instituição, né, a gente fala muito de qual que é o apetite de risco do negócio, né? O que que ele tá, o que que ele prefere, o que que ele pode correr risco, o que que ele não pode, né, correr risco. E, então tem que ter uma tradução, né? O que que a ferramenta me oferece, né, de variáveis de vulnerabilidades e o que eu comunico, né, no board, no comitê. Então, acho que, na minha opinião, o fundamental, né, é a gente saber fazer essa tradução, né, e conversar, né, com a empresa sobre o ponto de vista de apetite de risco, né? A gente prover informações o suficiente para onde, ok, esse risco eu não vou assumir, não vou assumir. Independente, né, de se falar de questões técnicas, né? E quando a gente fala de ferramentas, né, acho que ainda é um desafio, né, fazer esse salto, né, de traduzir o que é vulnerabilidade, o que é... São muitas ferramentas que oferecem score de risco, né? A gente está falando bastante de score de risco, né? Mas eu ainda não vejo isso, né, sendo muito utilizado na hora da conversa sobre apetite de risco corporativo, né? Então, eu entendo que é um caminho, a gente tá seguindo para esse caminho, né, risco mais quantitativo, né? Pelo menos eu vejo muito risco qualitativo, né? Alto impacto, baixa probabilidade, alta probabilidade, né? E a gente sabe que tem métodos, né? E são métodos muito bons para se calcular risco de forma quantitativa, né? Matemática e tal. Mas pelo menos ainda, né, por experiência minha aqui, é difícil, né, colocar essa linguagem de quantitativo, né, o risco é 0,5, né, no board, numa decisão sobre apetite de risco. Como fazer esse cálculo, né? Eu posso até complementar, Diego, se você me permite? Claro. Eu acho que a gente tem uma certa arrogância dentro das áreas de tecnologia, de segurança, de forma geral, e a gente quer impor para o negócio a nossa visão sobre o risco, né? E às vezes a gente olha o risco muitas vezes de trás para frente, né? Aqui mesmo na feira, né? E você falou de ferramentas, né? Você vê uma série de ferramentas de risco, né? Chamadas ferramentas de risk management, e elas olham quantidade de CVEs ou de PETs faltando numa máquina, né? E você está olhando isso de trás para frente, né? E para aquilo gerar um dashboard de risco. O risco tem que olhar do negócio para dentro, para onde está a vulnerabilidade, né? Então, o certo de você olhar o risco é o que eu não posso parar na empresa. O que se parar na empresa vai gerar um impacto na operação ou no negócio, e aí depois chegar no ponto quais são os fatores que vão possibilitar essa parada. E às vezes a gente abstrai isso, né? A gente quer, igual o Diego falou, chegar numa reunião, né, e mostrar ali uma planilha com 5 milhões de vulnerabilidades, né? Aquilo é grego pro cara de negócio, né? Você tem que ir pelo contrário. Fala assim, cara, eu tenho aqui a nossa aplicação de vendas, por onde entram os pedidos de compra dos clientes. Se essa aplicação não estiver disponível para o cara, por dia eu deixo de faturar X dinheiros, né? E o que pode fazer essa aplicação parar, e aí eu vou desdobrando para baixo, né? Eu acho que eu vejo muita gente endereçar risco ainda da maneira, na minha opinião, equivocada,
É muito partir do princípio que eu acredito muito, né, e até mesmo nós como empresa acreditamos que as tecnologias e ferramentas, elas devem auxiliar as pessoas e os processos, né, e não o contrário. Às vezes, exatamente como o É, Vitor falou, as empresas, os fornecedores no final do dia querem impor um formato de calcular risco, aquilo que muitas vezes faz sentido, por exemplo, para o negócio do Vitor, não faz sentido para o negócio do Diego, né. Então isso. eu acredito que é conseguir trabalhar em cima de uma forma mais customizada para entender a dor do cliente e em cima daquilo começar a trabalhar de priorização, é Exato, e isso? do lado da empresa, ela precisa entender que a ferramenta não resolve tudo, né? O processo precisa funcionar, né? É igual a gente estava falando, você estava falando de visibilidade. Se eu não tenho um inventário do meu ambiente, muito provavelmente a minha gestão de risco vai ser deficitária, né? Então, a empresa também precisa fazer seu papel. A governança precisa funcionar, o processo precisa funcionar no papel, e aí a ferramenta vai te apoiar para automatizar isso, tornar isso mais efetivo, mais dinâmico, mais eficaz. Cumprindo o trabalho dela, uma ferramenta auxiliando pessoas e processos. Ou seja, no final do dia, as empresas elas precisam utilizar de ferramentas, obviamente, para diminuir mão de obra e automatizar processos, né? E a gente está falando um pouquinho de processo, né? Eu tenho uma outra pergunta aqui, basicamente, qual que seria hoje, Diego, a maior dificuldade ou a maior dor que tu tem na criação de um processo de mapeamento de ativos, por exemplo, criação de gestão de risco, né? Eu acredito muito que sem visibilidade eu não posso medir, sem medir eu não posso controlar, né, ou remediar aquele risco. Então, partindo do princípio de qual que é a maior dificuldade hoje que tu vê no ponto de vista de criar um processo, né, e que esse processo te auxilie a ter visibilidade do ambiente com informação que se converse para que tu faça uma gestão de risco efetiva. Eu acho que o maior desafio é a diversidade e o ambiente heterogêneo. Acho que no caso do setor da saúde, né, você tem um mix ali de tecnologia, né, de IT, de OT, de equipamento médico, né? São coisas, né, completamente diferentes uma da outra, né? E as variáveis, né, elas são diferentes também, né? Quando a gente fala de risco no equipamento médico e risco num servidor, né? Todo equipamento médico ele vem junto com o que é chamado de workstation, né? Como se fosse uma estação de trabalho, né, que vem junto com aquele equipamento médico, né? Ali tem um outro risco, né? Então a gente tem que identificar, né, essas diferentes variáveis, né, e definir, né, o que é risco em cada uma delas, né? Então a gente tem a assistência, né, por exemplo, que eu posso impactar a operação, eu impacto o paciente, né? Em contrapartida, o hospital ele passa por uma transformação digital enorme, onde eu tenho coisas mais padrões, né? Cloud, né? Aplicativos no celular, né? Então eu tenho que mensurar, né, essas diferentes variáveis. Em algum momento, né, eu preciso simplificar. Eu tenho que sair do complexo de muitas variáveis e em algum momento eu tenho que simplificar isso daí para eu conseguir comunicar o que significa aquele risco, né? E hoje isso daí, né, ele tem ferramentas de apoio, tem, né, mas não é algo que apenas ferramentas funciona. Eu ainda tenho um processo, né? Eu tenho pessoas envolvidas nisso, tem método, né? Mas eu também tenho a percepção, a experiência de quem está fazendo aquilo, né? Então, ainda assim, né, além de ter o ambiente heterogêneo, ainda a gente tem pessoas envolvidas, processos envolvidos, N ferramentas envolvidas, para chegar lá no board e ainda ter, em uma frase, Consegui explicar, traduzir. conseguir traduzir, né? E, e até falando um pouquinho sobre investimento, né, acho que foi tratado um pouquinho antes sobre isso. A gente sabe que cibersegurança hoje acabou sendo, faz parte, né, do investimento das empresas. Grande parte do budget ele é focado em cibersegurança. Mas se a gente for olhar, né, do ponto de vista de quanto uma boa gestão de risco, né, uma entrega de valor para a organização auxilia na separação de um budget, né, para investimento em ferramentas, em pessoas ou em serviços, Vitor. O que tu acha que, se vocês conseguirem, por exemplo, entregar uma informação com valor para a organização, quanto isso impactaria em alocar mais budget para cibersegurança, obviamente para trabalhar em cima de remediação, e aí, obviamente, baseado em dado, né? Ou seja, eu tenho informação, eu estou entregando para a companhia informação significativa, e isso impactaria muito nessa separação de budget, né, para fazer esse investimento? Olha, vou contar um pouquinho do meu cenário, tá? Na Gerdau, a gente tem muito claro, e é um trabalho muito de parceria da, da- das áreas de tecnologia com o negócio, no sentido de apoiar o negócio
em relação ao tratamento de riscos, que é o ERM, né, o risco empresarial. Tá? Então, quando você faz esse trabalho em parceria com o negócio já consegue te dar uma visão muito mais precisa, né, do custo do impacto. Né? Você tendo claro o custo do impacto, a decisão de orçamento ela fica muito simples de ser feita. Né? Porque a gente vai inclusive cair naquela questão, e que quando a pessoa está trabalhando com risco a primeira vez ela não entende, né? Que nem todo risco vai ser mitigado. Né? O seguro do carro não pode ser mais caro que o carro. Né? Então, alguns riscos vão ter tratativas diferenciadas, talvez de transferência, de aceitação, de redução, mas não a mitigação completa. Né? Mas quando você tem um cenário onde o impacto é realmente relevante, né? Se você faz ali um trabalho de ROI muito fácil, né? E aí o investimento sai de maneira orgânica. Né? Não tem muita dificuldade, mas precisa ter esse trabalho em várias mãos. Né? Eu acho que você, do seu lado só, você defender a tese e aprovar e convencer como um soldado solitário na guerra, mas é mais complicado. Por sorte, a gente não passa mais por isso. A gente chegou num nível de maturidade um pouquinho melhor que a gente não precisa fazer isso, como já foi no passado. Para complementar, no Einstein, né, a gente tem um mapa de risco corporativo, né, onde a segurança como um todo, né, tipo, né, um bloco ali de segurança, ela é classificada, né, de forma abrangente. Se neste momento ela é uma ameaça para a instituição ou se ela é uma força. Né? Isso do ponto de vista corporativo. Né? E a segurança em si tem um mapa que aí abre, né, todo o mapa e elenca, né, detalhadamente todos os riscos e oportunidades e o que a gente tem de bom, o que a gente precisa melhorar, quais são as nossas fraquezas, enfim. Eu acho que essa é uma boa maneira que a gente achou ali também, né, para dar mais clareza e visibilidade de como estamos do ponto de vista, né, institucional da organização de forma macro, né, e na visão mais detalhada também. Então, vocês acreditam que se eu tiver uma gestão de risco, a gente falou um pouquinho de impacto antes, a gente falou um pouquinho sobre processo, então quer dizer que, pela experiência que vocês têm, se eu tenho uma gestão de risco efetiva, obviamente eu consigo então justificar para a organização esse retorno de investimento, obviamente para fazer... O que eu acho assim, o ponto não pode ser uma gestão de risco de segurança da informação, uma gestão de risco de tecnologia da informação. É uma segurança de risco do negócio. Né? E aí você entra no contexto disso. Aí o tema fica fluido e mais, inclusive mais tangível para o negócio. Né? Todo gestor de negócio, ele entende bem a questão de você endereçar investimento para mitigação de ameaças que vão impactar a cadeia produtiva, o negócio. Isso é muito mais tranquilo. Né? Antigamente eles não tinham noção que isso poderia vir do mundo digital. Né? Hoje isso está mais claro, principalmente por conta dos incidentes todos que nós temos vistos aí em várias empresas, né? E também na mídia o tempo todo falando desse tema. Então, eu acho que isso tem ajudado bastante. Legal. Muito bom, pessoal. A gente está trazendo, acredito que a gente está trazendo bastante pontos aqui importantes que, inclusive, podem auxiliar vocês. Eu já vou falar um pouquinho antes. Peço que vocês já preparem algumas perguntas. Eu vou deixar aí uns 5 minutos para vocês perguntarem também depois. Mas algo que o Diego comentou aqui me chamou muito a atenção, né? Que é, muitas vezes um risco ele não quer dizer simplesmente uma ameaça, ele quer dizer uma oportunidade que se pode explorar, né? Ou seja, eu mapear um risco previamente, possivelmente ele pode ser uma oportunidade, obviamente, de melhorar algum serviço, de melhorar alguma tecnologia, não quer dizer simplesmente em uma ameaça onde eu vou parar um negócio, né? Falando do ponto de vista de mapeamento de risco, obviamente, para explorar oportunidades no futuro. Aí eu falo em geral, de negócio, né? Como o Vitor falou, o risco não quer dizer simplesmente segurança da informação, não quer dizer simplesmente o digital, é um negócio inteiro. Vocês trabalham hoje normalmente em propostas, né, ou em criação de serviços, né? Que mapeiem esses riscos de forma que eu consiga quantificar, né? Por exemplo, quantas oportunidades eu posso explorar em cima de um risco mapeado, ou somente se trabalha de uma forma reativa, ou seja, eu vejo um risco, aí eu falo de negócio inteiro, né? Ou seja, eu vejo um risco, eu trabalho simplesmente em remediação, se fizer sentido, obviamente, como o Vitor falou antes, às vezes o seguro do carro ele não pode ser mais caro que o carro, então, obviamente tem coisas que eu vou querer ter apetite a risco que eu vou assumir, mas falando do ponto de vista de negócio, crescimento de negócio, se trabalha hoje desse ponto de eu estou vendo um risco,
eu mapeio oportunidades para crescer em cima daquele risco ou vocês normalmente fazem somente um trabalho reativo? Eu acho que a gente faz acho que tem o trabalho de prevenção e mitigação, que ele é a base de tudo, né? E quando tem oportunidade, sim, a gente também olha para isso, né? Acho que no caso mais específico do Einstein, né? Todo negócio que ele tem dentro dele, especialidade do Einstein, ele acaba olhando também como possíveis oportunidades de negócio. Então, em algum momento, quando a gente entende que a gente aprendeu importantes lições, né, dentro de casa, né, a gente começa a entender se aquilo é um momento também de ter oportunidade de negócio mesmo, né, como serviço, né? Então, no nosso caso, né, a gente tem linhas de negócio, por exemplo, de serviços de consultoria, né? Não estou nem falando de segurança agora, estou falando de gestão da saúde, né? Mas poderia ser também como uma linha de negócio da segurança, né? Prestar serviços de consultoria de segurança no setor da saúde, né? Então, a gente também vê isso como oportunidade, né? A gente tem um centro de ensino onde o que o Einstein entende que ele é bom em fazer e aprendeu bastante, né, com os próprios erros, né? Ele coloca como um possível treinamento e oferece, né? Então, primeiro a gente tenta cuidar da casa, aprender ali dentro, né, e ver oportunidades de negócio ali, tá? Legal. E Vitor, última pergunta então antes de abrir para o pessoal. Do ponto de vista de facilidade e até mesmo a forma com que hoje tu utiliza para passar essa informação de gestão de risco para a organização, né? Qual que é o modo de entregar isso para a organização que tu entende que poderia gerar mais valor? Ou seja, é fácil fazer essa interface de entregar as informações de risco para o board? E como tu faz para traduzir, né, do ponto de vista técnico, ou seja, tu recebe a informação de risco, aí falando técnico mesmo, como tu faz hoje para traduzir essa informação e entregar em formato de uma informação um pouco mais significativa que pessoas, C-levels e boards, eles conseguem entender e, obviamente, te auxiliar nesse trabalho de resposta? Bom, ah, existe um ponto que tem atenuado essa dificuldade, que assim os executivos e conselheiros, né, das empresas em geral, eu digo não só da Gerdau, eles têm se aculturado melhor do tema, tá? Então hoje já não é tão quadrada a informação, né? Mas aí, a primeira questão que ajuda esse diálogo, né, nesse fórum, é você trazer linguagem de negócio. Você precisa conhecer o seu negócio, né? Por muito tempo, segurança da informação, de maneira geral, era um item que as pessoas só pensavam no tema segurança, não olhavam como que isso se encaixava dentro do processo da empresa, né? Então, quando você conhece do negócio, você traz exemplos, né, tangíveis, com situações que é da pauta do conselho, da pauta do board, né, esse tema fica muito mais fácil. Vou dar um exemplo, tá? Quando eu levo o tema de gestão de risco nesses fóruns, eu não cito, por exemplo, vulnerabilidade de sistema operacional, né, ou falta de ferramenta, né? Eu começo a tipificação do risco pelo item que aquilo está conectado. Então, por exemplo, a falta de conscientização de usuários vai ocasionar a fraude que a gente teve numa situação XPTO. Ela poderia ser potencializada, porque isso depende do cara fazer, né? A continuidade, por exemplo, do nosso serviço industrial, né? Ele está conectado com as ações de mitigação de riscos de OT, né? E isso vai começando a fazer o raciocínio lógico do conselho ou do board, né, de aonde está conectado, inclusive, os investimentos, né? Então, eu tento fazer nessa prática, tá, de falar a linguagem de negócio, né, porque isso gera ali, inclusive, uma sinergia, né, e uma empatia, né, da empresa. O cara não te vê ali como o cara que vai ser o portador do apocalipse, né? Então, eu não vou lá para botar pânico em ninguém, né? Eu vou, inclusive, para falar o real, né? Uma das primeiras reuniões de conselho que eu fui já na Gerdau, os caras perguntaram assim, uma brincadeira no começo, né? Então, estamos 100% seguros? Eu falei assim, de jeito nenhum. Não existe 100% de segurança, nunca vamos estar 100% seguros. Quem vier aqui falar isso para vocês está mentindo, tá? A gente pode sofrer um incidente a qualquer momento.
A gente vai estar preparado tanto para subir a barreira, para que isso não seja uma coisa tão trivial de acontecer na Gerdau, como também a gente vai estar preparado para responder. Né? Isso é o que a área de segurança faz. Ninguém aqui vai blindar o ambiente 100%, porque mesmo para fazer isso, a gente teria que abrir mão de algumas funcionalidades de negócio para fazer, e não é isso que a gente quer. Gerdau é uma empresa produtora de aço, não é uma empresa produtora de software de segurança, de serviço de consultoria de segurança, então a gente tem que estar muito bem casado, conectado com isso. E aí o discurso fica fácil, a fase seguinte é o cara entender, né, o nosso grau de exposição, né, a probabilidade, e aí a gente vai retroalimentando esse discurso e fazendo os acompanhamentos, claro, aportando as variáveis que acontecem durante o ciclo. Né? Para fazer um complemento, teve uma vez que eu estava fazendo uma palestra para liderança médica, né, sobre segurança. E um médico me ajudou muito, né, porque depois de eu fazer a minha palestra, ele abriu o microfone e ele fez uma observação que eu acho que ajudou aos demais médicos a entenderem melhor sobre o tema. Ele falou assim, puxa, pelo que eu entendi aqui, né, segurança é igual a Covid. Né? A Covid, ela veio, ela mudou todos os nossos processos, a gente precisou comprar mais equipamento, a gente precisa usar coisas que a gente não usava antes, a gente precisa fazer mais coisas para a nossa própria proteção, que a gente não fazia antes, e isso veio para ficar e não vai mudar. Aí eu falei, é isso. Perfeito. Legal, sensacional, pessoal. Eu estou aprendendo muito com vocês aí, duas feras aí que podem passar para nós informações muito importantes, né, nesse processo do ponto de vista de gestão de risco e resposta a esses riscos, né, como fazer essa gestão e essa criação de processos, né, para gerir riscos. E eu quero deixar a oportunidade de vocês fazerem perguntas, aí é uma oportunidade de ter esse bate-papo direto, para a gente conseguir aprender também com essas perguntas. Quem tiver uma pergunta, por favor, pode levantar a mão aí. Boa tarde, pessoal. Primeiro, parabéns a vocês aí pelo tema. E uma das perguntas, a pergunta era um dos pontos que vocês abordaram no final desse debate, que assim, a área de segurança é uma das áreas que talvez hoje consiga falar bastante de risco, né? Consiga falar de bastante mitigação de risco. Mas vocês trouxeram alguns pontos, como quanto custa aquela perda, né? Quanto isso que está diretamente condicionado a outras disciplinas, como, por exemplo, plano de continuidade de negócio ou áreas de segunda linha de controle como compliance, que talvez nem sempre entendam os riscos de segurança, o risco mais técnico, né? Ou talvez não estejam no mesmo nível de maturidade. Como é que vocês veem o papel do CISO para trazer, muitas vezes, a mesma maturidade que a segurança pode oferecer para a empresa, para esses controles que, às vezes, estão perdidos em outras áreas da empresa, né? Em linhas de segunda ou até terceiras linhas de controle, como auditoria. Qual é o papel do CISO para juntar isso no mesmo grau de maturidade? Varela, como eu voltar num ponto que eu coloquei aqui, tá? As empresas têm se atualizado nesse contexto, tá? Muito motivado, inclusive, pela questão do Covid, né? Empresa nenhuma tinha um plano de contingência para a pandemia, né? Até 2020. Hoje em dia tem, né? Então o tema risco veio para a pauta dos executivos de maneira muito acentuada, né? Eu acho que o papel do CISO, e é o papel que eu hoje faço na Gerdau, tá? Ele figura como um especialista de processo, tá? Então o CISO ele é especialista do processo de segurança da informação, muitas vezes do processo de resiliência, né, cibernética, né, que são coisas complementares, tá? Da mesma forma que a pessoa tem um especialista do processo de vendas, um especialista do processo comercial e vários outros tipos de especialistas, o CISO ele figura nessa posição, tá? É o papel dele traduzir o risco cibernético para o risco de negócio, né? E aí aportar esse conhecimento dentro do plano corporativo de gestão de riscos e de crise, né? E ajudar o pessoal a sair do outro lado. Acho que lá no meu caso, né, eu fui na terceira linha de defesa, na auditoria, né, e eu fui conversar com eles, né, e pedir para eles, vocês precisam, né, me testar de diferentes maneiras de como vocês estão testando hoje. Né? Vocês precisam me testar com pentest, com outras alternativas, né, que vão além do que vocês fazem hoje. Né? Então eu acho que sim, eu acho que está no nosso papel aqui, né, ser auditado. É super importante, né?
segunda, terceira linha de defesa. Então, eu me preocupo que essas linhas de defesa que estão acima de mim estejam funcionando muito bem e que peguem as coisas que eu não estou vendo, né? Então, acho que, sim, acho que tem um papel fundamental da gente, né, não é a nossa responsabilidade, mas da gente entender que, ok, né, o nosso trabalho está sendo validado pelas demais linhas de defesa, né?